aquela, sabe, a tal inteligência artificial? Será que ela está revolucionando a forma como a gente treina, gerencia e impulsiona a nossa equipe de vendas? Vamos aprender então? Roda a vinheta. É terceiro episódio começando a Arena de Vendas. A gente vai falar de mentoria de vendas com inteligência artificial. E o problema é de quem? Do Marcel Molina, nosso líder dos treinadores e multiplicação aqui na Bravende, é palestrante e treinador. Está mais do que acostumado de conduzir ali aquele pessoal de vendas. Marcel, além de muito bem-vindo, o que você já está percebendo? As equipes de vendas, elas estão utilizando inteligência artificial para ajudar em quê? Bem-vindo. Obrigado, Elis, pela oportunidade. Vou direto ao ponto. Cada vez mais as equipes estão utilizando IA para preparar as suas abordagens, para buscar informações sobre perfis de clientes, porque estão entendendo que dois pontos principais. Primeiro, com a IA, você otimiza tempo. Informações que lá atrás você tinha que caçar em diferentes canais, demandava muito tempo e energia. Hoje você vai lá, busca na IA, você tem tudo pronto. Exatamente as informações, quem é o cliente, perfil, demanda, o que gosta, o que não gosta. E a partir daí você já consegue desenvolver um trabalho muito mais estratégico. Um outro ponto. Muitos profissionais têm dificuldade em pensar em como atender melhor o cliente. Hoje você pode ir lá, junto a um agente de IA, digitar, colocar informações do que você espera daquele cliente para que a IA hoje monte para você um script pronto e você sai com um roteiro detalhado de qual estratégia abordar em que momento, coisa que há anos atrás jamais a gente pudesse pensar nesse tipo de coisa. Ou seja, então a IA hoje ela vive lado a lado com o trabalho do profissional de vendas, que não pode esquecer que a IA ela faz o trabalho mais técnico, né? Mas a venda consultiva é o trabalho mais humano, a emoção do processo. Isso a IA não faz. Quem faz é você, vendedor. Marcel, e a gente sabe que assim, a multiplicação do uso da IA, ele se deu aí muito nesses últimos anos, através disso. Marcel, você conhece aquele chat GPT, aquela Manos, aquela Gemini? Nossa, tá funcionando muito para mim. Eu tô usando, você fala, nossa, não conheço o que é. Aí mostra ali no celular, no computador, e aí um repassa para o outro algum prompt e sempre tem aquela manifestação de primeiro uso que é, uau, não acredito que isso pode me gerar esse tipo de ganho ou de agilidade no meu atendimento. Mas aí a gente trabalha com a educação corporativa do lado de cá e a Bravende tem usado inteligência artificial para aplicar nos treinamentos de vendas. Mas aí a gente sai dessa multiplicação, olha aqui o novo aplicativo que eu estou usando, para algo que precisa considerar andragogia, eutagogia, como as pessoas aprendem. Como é que a Bravende tem aplicado IA nos treinamentos? Eu acho que o primeiro ponto, Elis, é a gente quebrar o preconceito que a IA tem que fazer o trabalho do profissional. Eu acho que esse é um grande erro. Eu pego a informação, copio e colo e jogo lá para a minha execução. E as pessoas percebem quando estão falando com um robô ou quando estão falando com um humano. O que eu quero dizer com isso? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, né? Apesar que tem gente que se passa um pouco de robô, não? É verdade, é verdade. Mas eu acho que o que a gente hoje tem que trabalhar com a inteligência artificial é juntar a tecnologia com a humanização, como eu cheguei a comentar aqui. E é isso que a gente trabalha dentro dos treinamentos. De mostrar para você, profissional de vendas, que a inteligência artificial está aí para poder te ajudar nas suas abordagens, para poder te ajudar dentro das suas estratégias. Então, o que a gente faz muito em treinamento? A gente pega situações do dia a dia de um profissional de vendas. E uma situação complexa, onde esse profissional teria muita dificuldade em lidar com aquele contexto. Então, nesse momento, como é que ele pode usar a IA para mapear melhores informações, para encontrar saídas estratégicas, para poder apresentar ali para o seu cliente e ter alta performance? Então, esse é um dos pontos que a gente costuma trabalhar. Um outro ponto, a gente ensina um vendedor em sala de aula pegar um agente de inteligência artificial, indiferente da ferramenta, cada um vai ter a sua preferida, e pensar, puxa, hoje para eu criar credibilidade, para eu conseguir vender mais e melhor, para eu conseguir melhores negociações, quais informações eu preciso ter daquela empresa, daquela pessoa para conseguir desenvolver uma estratégia comercial?
Então ele usa a inteligência artificial para abrir a mente, pensar em estratégia, pensar em abordagem, pensar em melhores modelos, e depois que ele atende um cliente, ele pode jogar essas informações na própria IA para ter um feedback, inclusive no comportamento que ele pode desenvolver dentro de um processo da venda. Então, dependendo da tecnologia hoje que você trabalha, inclusive nas mentorias, a gente consegue ter um feedback da própria inteligência artificial em relação a se o comportamento ele foi adequado, se não foi adequado, qual competência desenvolver, qual técnica a ser trabalhada. Claro, dentro ali de um modelo, de um mundo onde a gente coloca as referências, né, as devidas referências. Por exemplo, eu quero nesse atendimento melhorar a minha conversão de abordagem para envio de proposta de 30% para 40%. Para isso, desenvolver esse trabalho. Nesse trabalho, eu recebi esse feedback do cliente. Então, como é que eu posso melhorar? Que comportamento, que habilidade eu preciso desenvolver para atingir esse índice de conversão? Então, todos esses elementos, a gente pode jogar numa inteligência artificial para ter não só indicador, mas para pensar em um plano comportamental para poder superar os meus resultados em vendas. Interessante isso que você trouxe, Marcel, que está bastante vinculado aqui à minha próxima pergunta. A gente sabe que tem a situação do diagnóstico, às vezes com o próprio cliente, ou quando a gente vai pensar nessa entrega de educação corporativa em vendas, é necessário que a gente entreviste essas pessoas que estão ali no campo. Quais são as suas dificuldades reais? Onde é que está o seu cliente? Por que talvez esse número não está chegando? Como é que a IA consegue também nos ajudar a identificar nesse diagnóstico onde a gente deve mirar primeiro, priorizar as ações de treinamento, e também nesse aspecto eu penso que pode ser um bom auxiliador para o líder comercial, porque ele também consegue identificar esse padrão. É isso mesmo o que eu estou pensando, Marcel? Eu vou entrar em alguns pontos que você trouxe aqui, Elis, que eu vou falar como líder dos treinadores. A gente estimula, inclusive, o nosso time para personalizar treinamento, sempre ter o apoio da inteligência artificial. Então, assim, a gente não conhece tudo sobre as empresas em todos os seus detalhes, e é claro que dentro do segmento de educação corporativa, a gente faz um diagnóstico profundo, entrevista as pessoas para buscar essa customização. Mas o que eu faço muitas vezes? Eu desenvolvo ali um diagnóstico para entender o desafio do vendedor, a expectativa, aonde dói, qual competência ele tem que melhorar. Então eu faço esse mapeamento humano, registro todas essas informações e depois eu peço ajuda da inteligência artificial, muitas vezes, para poder personalizar a nossa metodologia em cima daquele diagnóstico que eu fiz ali naquele primeiro contato presencial. E a IA hoje me ajuda a ter uma referência até de modelo de slide, de tipo de atividade, me ajuda a montar cases específicos para aquele público e me ajuda a pensar, Elis, coisas que possivelmente sozinho eu não conseguiria enxergar. Claro que eu preciso, e é uma dica fundamental que eu trago para você, não adianta tudo que a IA jogar ali eu vou acreditar, né? Porque às vezes as informações elas podem não ser fidedignas. Então é importante a gente ter o nosso filtro ali para depois olhar cada um daqueles pontos e colocar o nosso jeito, mas em cima de algo que a IA nos ajuda a criar. Então é uma junção muito importante. E aí você trouxe a questão do líder dentro desse processo, segue exatamente esse mesmo modelo. Hoje eu quero criar mais conexão com o meu time, eu preciso identificar o gap do meu liderado. Eu faço análise de perfil comportamental, eu tenho vários indicadores. Ok, junta todos esses indicadores. Joga dentro de uma inteligência artificial, buscando uma melhor forma de trabalhar um plano de ação para aquele liderado. A IA vai jogar todas aquelas informações e trazer um modelo muito mais objetivo e parrudo para que você encontre o melhor caminho ali para desenvolver estratégia com as pessoas e fazer o negócio acontecer. Marcel, tem um momento uau, todas as vezes que a gente está ali fazendo treinamentos com o time de vendas, e aí você coloca uma ferramenta de inteligência artificial com um agente preparado dentro ali da realidade deles, que você coloca uma situação, problema, e tem todo mundo aquele olhar e falar, uau, não imaginava que conseguiria me ajudar tanto. Esse incentivo para que a gente coloque a IA ainda mais próximo com a equipe de vendas, até fazendo assim meio que um mentor digital, existe risco ou é um jeito assim,
eu vou deixar de ser treinador porque eu estou fazendo isso? Onde é que bate ali para aquele que é o especialista, para a cadeira dos especialistas, essa questão? Esse é um ponto muito importante, porque o grande medo é a substituição. Isso. Só que eu tenho que olhar sempre a parte cheia do copo. Eu não posso achar que a IA vai fazer o meu trabalho. E se eu ficar só fazendo aquilo que é tradicional, eu vou ser substituído. E eu não vou dar desculpa que é por culpa da inteligência artificial. Hoje todos os mercados estão se transformando e se eu parar no tempo, isso vai acontecer uma hora ou outra. O que a IA hoje nos trouxe se eu não me atualizar, se eu não buscar o meu jeito diferente de fazer, isso vai acontecer muito mais rápido. Então, o que eu penso, Elis? Se eu quiser só fazer o papel padrão, copiar e colar, a IA resolve a minha vida, a IA vai fazer o meu trabalho e aquela organização não precisa do Marcel, não precisa desse vendedor, não precisa desse treinador. Agora, se eu utilizar a IA para me favorecer no meu trabalho, para que eu busque um novo caminho, para que eu busque ir para um outro patamar, para que eu tenha uma ideia muito mais disruptiva, eu uso a IA como uma mola propulsora, muitas vezes, para eu poder evoluir e trazer coisas criativas que normalmente eu não traria. Então, assim, é muito da visão estratégica. Se é para fazer mais do mesmo, a IA, como toda tecnologia, ela vai te substituir. Agora, para ter uma análise mais estratégica, mais focada, mais profissional, a IA, inclusive, te provoca a pensar diferente. Eu vou te trazer um outro exemplo antes de inteligência artificial. O vendedor padrão, ele já foi substituído pelo e-commerce. Hoje, se você quiser fazer uma compra, quer comprar uma calça, você já tem a necessidade, você já sabe o que você quer, você já tem o seu tamanho. Você não quer interferência de um vendedor que vai ficar te empurrando as coisas goela abaixo. E você quer velocidade. Você vai pegar seu celular, você vai apertar um botão, colocar o número do seu cartão, ver que dia que a calça chega na sua casa e acabou. A tecnologia já substitui esse profissional padrão. Que tira pedido, não pensa diferente, não coloca o lado humano dentro desse processo. O que a IA está fazendo é aprofundando mais esse tipo de trabalho. Então isso muda a tua postura como vendedor de usar a IA a seu favor para que você cresça, para que você saia da zona de conforto e te ajude a pensar coisas diferentes. Agora, se é para copiar e colar, cuidado, porque você vai perder espaço no mercado. Marcel, eu vou trazer uma questão aqui que pode ser uma cilada, Eita. porque a inteligência artificial, ela agiliza a vida. A gente sabe que isso acontece. Você coloca lá, ela resolve o problema de 2 dias, talvez, de pesquisa. Só que justamente por ela ser ágil, você vai, então melhora essa abordagem, então me traga isso mais aprofundamente, então vai e faça isso daqui de um relatório assado, cozido, sei lá, frito. A gente tende a gastar, então, aí muito tempo, porque você vai ficando encantado com a IA, e aí não vai falar com o cliente, abordar o lead, abordar o prospect, porque ficou no sonho de tudo que a IA construiu. Essa pode ser uma cilada da equipe de vendas que se apaixona demais pela IA? Eu acho, porque eu acho que tudo em demasia acaba fazendo mal. Então, assim, que nem eu falei, puxa, a IA me agiliza a resolver coisas que eu demoraria 1 dia, 2, 3 dias, eu resolvi em 2, 3 horas. Ótimo, esse é o ganho. Agora, esse tempo que eu ganhei, eu vou ficar lá navegando em coisas improdutivas, eu vou utilizar esse tempo que sobrou para fazer outras coisas que eu não estava fazendo antes de ter a IA. Então, assim, essa gestão do tempo, para você usar o que sobrou desse tempo a seu favor, para trabalhar, trazendo o mundo de vendas, o lado mais humano desse processo, é papel do vendedor do futuro. O que eu penso? Puxa, existem processos burocráticos que eu demoraria 3 dias, hoje eu faço em 3 horas. Ótimo, eu faço em 3 horas, utilizo a IA, agora esse tempo que sobrou, eu vou visitar cliente. Eu vou almoçar com o cliente, eu vou olhar no olho. Eu vou criar relacionamento com outros influenciadores naquela empresa que por falta de tempo eu não conseguia fazer e muitas vezes eu perdi negócio. Ou seja, é utilizar da IA para ter mais produtividade. Não adianta, né? Eu até converso com pessoas que são especialistas em tecnologia, eu respeito, mas é um cuidado essa cilada. Puxa, conheci uma inteligência artificial que me faz isso e me ajudou. Legal. Faz agora outra coisa. Não, eu quero conhecer uma outra inteligência artificial que faz aquilo mais um pouco. E eles, todo dia aparece uma inteligência artificial nova. Se eu ficar nesse negócio, eu vou ficar olhando isso o tempo todo e eu vou ficar nesse prisma e eu não consigo enxergar mais nada, eu fico viciado naquilo. E tudo aquilo que a gente faz em demasia, na minha visão, prejudica. Então, eu tenho que ter foco.
Eu tenho que ser estratégico e usar as coisas ao meu favor. Marcel, para acabar, tem resistência? Quais resistências a gente percebe mais nas empresas para não permitir que a área de vendas utilize inteligência artificial? Às vezes, utilizar a inteligência artificial para fazer coisas que vão fora aos valores e à ética daquela organização. E é uma coisa que, infelizmente, acontece e precisa aqui ficar de olho. Com relação ao trabalho de gestores e de vendedores, ainda existe a crença, porque toda mudança gera medo, e a IA tem aquela insegurança da substituição. Então, muitos profissionais, assim, imagina, eles trabalham 40 anos aqui, conheço o mercado, conheço todo mundo. O que a inteligência artificial vai me ajudar? Eu vou dar aula para inteligência artificial. Então, lidar com o novo é complicado, vem aquela insegurança. Então, as resistências que a gente precisa quebrar como é que as empresas hoje olham o que os funcionários estão usando, né, trabalhando dentro das próprias IAs, que é um ponto importante. E para você que é vendedor, existe muitos profissionais que a gente roda o Brasil inteiro, ainda tem a crença, eu não preciso disso para vender, eu tenho muito potencial. Se empodere, reconheça o seu valor, isso é muito válido, mas a inteligência artificial está aí para te ajudar. E vendedor do futuro, se não trabalhar aliado com a tecnologia, eu volto a trazer uma provocação, Elis. Vai perder espaço no mercado. Vai ficar para trás. Uau, esse foi só o terceiro episódio desse Arena de Vendas, mentoria de vendas com inteligência artificial. Comenta aí na sua empresa, na sua equipe de vendas, vocês já estão usando inteligência artificial? E se não, a Bravende pode te ajudar também com um bot exclusivo e, claro, trazendo ali um playbook, um método de vendas exclusivo para vocês, tá bom? Então chama um Bravender aí para te atender. E por enquanto esse episódio acabou com o Marcel, mas a gente volta porque tem mais coisas para a gente falar sobre vendas. Até o próximo, tchau!